Olá, tudo bem? Vamos dar início à primeira videoaula com a teoria das bases da medicina chinesa. Os paradigmas, a diferença do paradigma entre a medicina chinesa e a medicina ocidental e as teorias, da medicina chinesa com aplicação prática na clínica, na prescrição dos produtos da medicina chinesa e na parte clínica. Bom estudo para vocês! Bom, como eu estava dizendo, vamos dar continuidade aqui e começar com as bases da medicina chinesa. Então, o paradigma da medicina chinesa, ele é um paradigma diferente do paradigma da medicina alopática. A medicina chinesa, ela sempre visa reequilibrar as funções energéticas do corpo. Por quê? Toda e qualquer doença se origina inicialmente com um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético do yin yang, dos 5 elementos, de órgãos e vísceras, ele já manifesta sinais e sintomas. Então esse desequilíbrio energético ele já se manifesta com sinais e sintomas. Só que esses sinais e sintomas, se você for fazer exame de sangue, for fazer ultrassom, for fazer qualquer exame, complementar aqui ao diagnóstico, mesmo o diagnóstico clínico nosológico, o diagnóstico do médico, do médico alopata, quando você vai fazer um diagnóstico com esses sinais e sintomas, o médico não consegue fechar o diagnóstico porque o desequilíbrio, aliás, a doença não está estabelecida ainda. Existe um desequilíbrio, sim, mas esse desequilíbrio não é uma doença ainda, É um desequilíbrio. E é um desequilíbrio energético, que não tem diagnóstico em medicina alopática, mas já tem diagnóstico em medicina chinesa. E você já pode ter uma intervenção terapêutica através de ervas chinesas, através das fórmulas magistrais chinesas, dos produtos da medicina chinesa, com o intuito mesmo de, além de fortalecer o corpo, o de corrigir o desequilíbrio energético. Então, todo desequilíbrio energético, que são N causas que vocês vão ver ao longo dessas aulas, inicialmente, toda doença inicialmente se origina com desequilíbrio energético, que vai se agravando, vai se aprofundando até se transformar na doença. E aí a doença é diagnosticada pela medicina alopática. Aí você vai lá pedir exame de sangue, vai aparecer um desequilíbrio na bioquímica do sangue, vai aparecer alguma disfunção em algum órgão, vai aparecer, enfim, todo o diagnóstico clínico nosológico, todos os exames complementares ao diagnóstico vão apresentar alterações, porque a doença já está estabelecida. Mas antes da doença se estabelecer, houve um desequilíbrio energético. E a medicina chinesa ela atua nesse desequilíbrio energético e não na patologia. Então por isso que a gente fala que na medicina chinesa a visão da medicina chinesa é em cima do doente e não da doença. A visão da medicina chinesa é reequilibrar as funções orgânicas, as funções bioquímicas, as funções energéticas e emocionais do corpo humano. E não há uma separação das emoções com as funções do corpo, E a medicina chinesa ela considera as funções energéticas dos órgãos, das vísceras e de todo o corpo integralizada com o equilíbrio emocional. Então, a medicina alopática já é diferente, Ela considera as emoções uma coisa e a função fisiológica dos órgãos outra, e não estão interdependentes, Já na medicina chinesa existe, tudo é uma coisa só, As funções energéticas elas são interligadas e o equilíbrio energético da função de um órgão está intimamente ligado ao estado emocional, ligado a esse órgão, Então, a gente vai ver isso, nessas aulas, nessas videoaulas. Então, é importante a gente acabar ressaltando que os sinais e sintomas que são manifestações de desequilíbrio energético e que não tem diagnóstico
alopático, quando esses desequilíbrios eles vão se aprofundando, vão se tornando cada vez mais crônicos, aí chega a fazer com que ocorra uma lesão das funções orgânicas, né, ou o estabelecimento da doença. Até mesmo a presença de bactérias e de vírus, segundo a medicina chinesa, essas doenças são oportunistas. Quando ocorre um desequilíbrio crônico nos órgãos e nas vísceras, né, um desequilíbrio energético crônico, esse desequilíbrio energético do seu corpo, ele propicia um meio fértil para que ocorra o desenvolvimento bacteriano e viral. Então, a pessoa acaba tendo desenvolvimento de bactérias e de vírus devido a um desequilíbrio interno. E assim também são com fungos, né, com parasitas. Tá? Então, se você tem o seu equilíbrio energético pleno, é difícil você ser contaminado com uma bactéria ou com um vírus. O corpo está mais atento. O sistema de reparação do corpo é ágil, né? O sistema imunológico ele é atento e operante, né? Então, a gente sempre vê na prática clínica, assim, por exemplo, na prática clínica a gente costuma observar assim, a pessoa quando tem um desequilíbrio energético de órgãos e vísceras, esse desequilíbrio energético vai lentificar o corpo, não só nos seus movimentos, mas assim, na reparação. Então você vai ter um sono, aí você acorda o dia seguinte sentindo que não foi suficiente aquele sono. Então, o processo de recuperação durante o sono, o processo de reparação durante o sono, ele está muito lento, ele foi ineficaz, né? E assim ocorrem com os tecidos do corpo, né? Quando você tem um desequilíbrio energético, você tem um processo de reparação, de cicatrização, de busca do equilíbrio das suas células, dos seus tecidos, dos seus órgãos, muito mais lento, muito mais lentificado. Então fica devagar. Então, aí você fala, poxa, eu fiz ginástica ontem, levo 3 dias agora para voltar ao meu normal. Poxa, leva tanto tempo para o seu corpo acabar reparando o desgaste que houve com a atividade física. Isso mostra um desequilíbrio energético. Agora, quando você está com um bom equilíbrio energético, uma noite de sono te repara a ponto de você acordar novo em folha o dia seguinte. Tá? Uma prática esportiva, você vai ter o cansaço, a liberação de lactato, né, do ácido lático, né, enfim, e que vai promover o seu cansaço, mas logo o dia seguinte, ou de uma forma rápida, você consegue fazer uma reparação do seu corpo. O seu corpo é reparado rapidamente. Então isso mostra que a pessoa está bem, está em reequilíbrio, está com os sistemas operando, né, de forma desobstruída, de forma desbloqueada e ágil, né? Então, sempre quando você prescreve um produto de medicina chinesa, uma erva ou uma fórmula magistral, você você prescrevendo esse produto vai fazer o quê? Vai promover o equilíbrio energético no seu corpo, e assim você vai ter todo um processo de reparação, todo um processo de cicatrização, de busca da homeostasia, busca do equilíbrio interno de forma acelerada. E aí você vai conseguir a sua reparação, a sua saúde novamente, né? Então, isso é muito importante. Toda vez que você prescrever um produto da medicina chinesa, o seu objetivo é o reequilíbrio energético. Tanto é que a gente deixa bem claro isso, até a Anvisa considera assim também, né? É que os produtos da medicina chinesa, eles não têm a ação farmacológica igual à ação farmacológica da medicina alopática, né? Ou da fitoterapia ocidental, porque a fitoterapia ocidental ela é alopática também. Então você tem lá o marcador ou o princípio ativo de determinada erva, que esse princípio ativo ele vai se ligar a algum receptor de alguma célula específica, promovendo uma ação farmacológica. Já na medicina chinesa, o estudo das ervas, o estudo dos insumos da medicina chinesa, que são ervas, que são minerais, que são os fungos, e são, fora do Brasil,
os de origem animal também, você não tem a colocação ou a ação daquela erva, daquele insumo, segundo o seu princípio ativo, e sim segundo os seus aspectos energéticos, né? Que a gente está estudando, né? Que a gente está vendo que são os 5 sabores, as 4 direções, as 5 energias, que são as propriedades dos insumos segundo a medicina chinesa. Então, se a pessoa tem calor interno, eu vou dar uma erva fria para limpar o calor. Se a pessoa tem frio interno por falta do yang, eu dou uma erva quente na sua energia quente, né, de promover o aquecimento do corpo para tonificar o yang. E assim sempre buscando o equilíbrio. E o equilíbrio energético repercute o equilíbrio bioquímico funcional do corpo, ocorrendo assim todo um processo de homeostasia, né, da recuperação da saúde. Então a gente sempre deixa bem claro que o paradigma da medicina ocidental é de restabelecer a saúde, é de tratar o doente e não a doença, tá? A gente não vai dar antibiótico, que antibiótico ele mata a bactéria, tá certo? O anti-inflamatório ele vai inibir algumas enzimas no seu corpo, principalmente a ciclooxigenase, que é a sua enzima, essa enzima COX, né, principalmente a COX-2, ela é a principal enzima responsável pela reação inflamatória do corpo. Só que o que causou o processo inflamatório? Né? Não foi só o aumento daquela enzima, a inibição dessa enzima tem ação anti-inflamatória, mas o que está disparando os processos inflamatórios naquele indivíduo? Aí é N fatores, né? E a medicina chinesa, ela visa reequilibrar as funções do corpo para que ela não tenha mais processo inflamatório. E não é que um produto da medicina chinesa vai ter ação anti-inflamatória, tal como ocorre de algum produto da fitoterapia ocidental, ou alguma medicação alopática. Deu para você entender e diferenciar? Continuando aqui, eu coloquei essa transparência que eu já tinha mostrado, né, na aula presencial, mas a gente vai voltar nela em outras aulas também, porque é importante. O diagnóstico em medicina chinesa, ele sempre é pautado nas ferramentas que nós temos para extrair informação do paciente. Então, é só para você ter um apanhado geral. Os 4 métodos de diagnóstico, vocês vão ter aulas de videoaulas, né, como essa, de inspeção, de interrogatório, de ausculta, olfação e de palpação. E aí esses 4 métodos, você consegue extrair informação do seu paciente para classificar essas informações em yin yang, em 8 critérios de diagnóstico, em substâncias fundamentais, nos 5 elementos, em órgãos e vísceras, que seria Zhang e Fu, né? Zhang são órgãos, Fu são vísceras em medicina chinesa, na etiopatogenia, né, chinesa, que seria o estudo das causas das doenças segundo a medicina chinesa e a evolução dessa doença dentro do seu corpo, né? Nas síndromes energéticas, canais colaterais, né, canais de energia. Então, não necessariamente nessa ordem, né, que está aqui exposta, mas você vai começar a estudar e vai ver isso. Com essa aula de agora, a gente vai estar vendo os princípios do Qi, né, o Yin Yang e as substâncias fundamentais, né, tá? Então, prosseguindo aqui, são os conceitos, né? A gente tem esse ideograma chinês, que em chinês é chamado Tao, né? E esse ideograma chinês também você encontra na língua japonesa, né, no Nihongo, também chamado de Do, né? Do judô, do karatê do, todas as artes marciais que terminam com Do. Do significa caminho, o caminho de evolução daquela pessoa, né? O caminho do aperfeiçoamento. E que em chinês esse ideograma é chamado de Tao, né? Tao também dá o mesmo significado, entendeu? Então, absoluto, o caminho que leva a Deus, né? Que leva ao seu aperfeiçoamento como ser humano, né? Aí você tem aquela bola, né, que chama Tai Chi em chinês, que é o Yin e o Yang, né, que tem a parte branca e a parte preta, né, nessa bola. Essa bola, ela mostra o equilíbrio, né? Então essa bola, ela é chamada de Tai Chi. A tradução de Tai Chi é supremo último, né?
aquela arte marcial chamada Tai Chi Chuan, que é o Tai Chi Chuan que o pessoal chama, que o Tai Chi Chuan na verdade é uma arte marcial, só que é uma arte marcial que é feita de forma lenta, mas se você aplicar aquele kati, né, aqueles movimentos de forma, em vez de fazê-los de forma lenta, se for fazer rápido, eles são golpes, né? Então é uma arte marcial Tai Chi Chuan, né? Então Tai Chi é supremo último, Chuan é punho, então é supremo último punho, que significa arte marcial. Então o supremo último é o equilíbrio, né? É o equilíbrio entre as forças Yin e as forças Yangs, né? Seria o Yin e o Yang. E o conceito de Yin Yang é um conceito que vocês têm que entender, porque todo o uso das fórmulas chinesas e dos insumos em medicina chinesa, né? Das ervas, dos minerais, tudo, eles são pautados no Yin Yang. O equilíbrio energético é pautado no Yin Yang. O diagnóstico energético é pautado no Yin Yang. As funções do corpo também são ligadas a Yin e a Yang. Então é importante você ter o conceito do Yin Yang na sua cabeça, o entendimento. Lembre-se que não é uma decoreba que o que é Yin e o que é Yang. Aí você fala assim, céu o que é? Céu é Yang. E a terra é Yin. Entendeu? Aí você vai falar assim, o sol é Yang, a lua é Yin, né? O alto é Yang, o baixo é Yin. O interior é Yin e o exterior é Yang. Então, o Yin e Yang a gente entende sempre como os opostos, né? Positivo e negativo. Só que esse entendimento ele é muito falho. Ele é, de certa forma, até errôneo. Porque você tem que entender que tudo é Yin e tudo é Yang. Isso vai depender do que você se referencia, né? Em algo ser Yin ou ser Yang, né? Mas enfim, esse símbolo do Yin Yang chamado Tai Chi, ele mostra o equilíbrio e você só chega ao estado de saúde plena quando você tem o Yin e o Yang equilibrados. E toda vez que você administrar ou prescrever um produto da medicina chinesa, ou for fazer acupuntura, for fazer massagem, mesmo Tai Chi Chuan, yoga, todas essas técnicas, meditação, e quando você entra em equilíbrio entre Yin e Yang, é que isso fez efeito, que essas terapêuticas fizeram efeito. Então, por exemplo, depois da sessão de acupuntura, você fala, poxa, eu fico mais calmo, eu fico mais leve, eu fico me sentindo melhor. Por quê? Porque você conseguiu aproximar o equilíbrio do Yin Yang. Após praticar lá a sua sessão de yoga, ou de Tai Chi Chuan, ou de Qigong, de Liang Kun, você sente um bem-estar interno. Esse bem-estar nada mais é do que uma aproximação desse equilíbrio do Yin Yang. Então, quanto mais você conseguir o equilíbrio entre o Yin e o Yang, mais em estado de saúde você estará. E se você estiver com estado de saúde ideal, você envelhece mais lentamente, você se recupera mais rapidamente, o seu corpo fica doente de uma forma que não fica doente, né? O seu corpo fica tendo uma resposta imunológica rápida, uma reparação do corpo é rápida a todos os estímulos. Então, tudo é mais ágil no corpo, né? Então é muito importante. Então a gente sempre fala que o Yin e Yang são os opostos que se complementam e não simplesmente um oposto da que isso é bom, aquilo é ruim. Então o Yin é ruim, o Yin é negativo, então afasta o Yin. Isso é uma forma errônea de entender. O Yin e Yang, eles são dois opostos que se complementam. Por exemplo, o céu é Yin, a terra, aliás, céu é Yang, a terra é Yin, né? O céu é Yang porque ele é impalpável e ele está muito alto, né? E a terra é Yin porque a terra é palpável e está embaixo. Então, as diferenças entre céu e terra, a terra é Yin porque é densa, é palpável, está embaixo, né? E é pesada. E o céu é alto, é impalpável e é amplo, né? Nesse sentido. Então é Yang, está bem ao alto, né? Então, entre céu e terra, o céu é Yang e a terra é Yin, né? Só que assim, a gente sempre coloca tudo é Yin e Yang. Isso a gente sempre tem que deixar claro que nem sempre algo que é Yang
ele vai ser yang sempre. Tudo vai depender do que você está relacionando ser yin ou yang, né? Então, colocando aqui o material, raciocínio entre o yin, sobre o yin e o yang, né? Sempre o ponto de vista que vai determinar se algo é yin ou yang. Então, do ponto de vista de altura, a parte mais alta do corpo seria a cabeça, ela é yang em relação à parte mais baixa do corpo, que seriam os pés. Então a gente pode falar que na relação do alto e baixo do seu corpo, a cabeça é yang, os pés são yin, ok? Tá claro isso. Agora a gente muda o ponto de vista. A cabeça e o teto. Então você tem a cabeça de um ser humano e o teto. A cabeça está abaixo do teto e o teto está acima, o teto de uma casa, por exemplo, de uma residência, né? Você tem o teto mais alto do que a cabeça. Então a cabeça, ora que em relação ao pé ela era yang e o pé é yin, agora a cabeça em relação ao teto da casa, ela passa a ser yin e o teto que está mais alto passa a ser yang. Mas a cabeça não mudou, só mudou meu ponto de vista, entenderam? Então, tudo é yin e yang, depende do ponto de vista, né? Depende do que você está relacionando. Relacionado à altura no corpo humano, entre pé e cabeça, a cabeça por estar mais alta e o pé estar mais baixo, a cabeça é yang e o pé é yin. Mas agora, em relação à cabeça e o teto da casa, a cabeça está mais abaixo do teto da casa. Então, a cabeça passa a ser yin e o teto passa a ser yang, tá certo? Então tudo é em relação a que algo é referido ser yin ou yang. Então por isso que a gente não pode ter o conceito de yin yang na cabeça como algo rígido, ou mesmo aquilo é sempre yang e aquilo é sempre yin. Não, não é. Então a gente pode falar assim, ó, o homem é yang e a mulher é yin. Por que o homem é yang, né? Porque o homem ele tem órgãos genitais mais externos em relação à mulher, que é mais interno. Porque o homem é mais neural e a mulher é mais hormonal. Porque o homem tem força aqui muscular superior à mulher e a mulher tem força interna maior do que o homem em relação ao homem, né? Então a gente tem assim, a mulher era mais yin porque ela era mais interna mesmo, e o homem é mais yang porque ele é mais externo, ele é mais exterior, né? Tá? Então o homem grita, esbraveja, né, ele xinga, aí a mulher sem falar nada vai lá com calma, domina o homem, entendeu? Então isso é uma relação entre yin e yang, né? Onde o homem é yang e a mulher é yin. Mas assim, homem yang em relação à mulher. Agora você pega assim, em relação ao aspecto psicológico. Um homem introvertido, quieto, tímido, e uma mulher extrovertida e falante, a gente vai falar quem é yin e quem é yang, na relação aí psicológica, né? Na relação de extroversão. A mulher é muito mais extrovertida, que fala mais, e o homem que é tímido, ele é mais yin, entendeu? Então você inverteu, né? Agora, uma mulher calorenta e um homem friorento, também você vai falar assim, em relação ao calor, a mulher sente muito mais calor do que aquele homem que sente frio. Isso especificamente, tá? Não estou falando de forma geral, né? Assim, um homem friorento e uma mulher calorenta, em relação ao calor, a mulher é mais yang do que o homem. Porque o homem está sentindo mais frio, aquele homem específico ele é mais friorento, e aquela mulher específica é mais calorenta. Então, tudo é flexível, né? Nada é rígido em termos de yin e de yang, tá certo? Tudo é referente a que algo é yin ou yang, tá? Então, entendam esse raciocínio. Não é para decorar o que é yin e o que é yang. O importante é entender como que é o yin e yang. A gente vai ver alguns exemplos e vamos aplicar o yin e yang a sinais, sintomas, a saúde, às partes do corpo, né? Aos órgãos, aos tecidos, né? Então a gente tem que fazer tudo um entendimento que tudo tem yin e tem yang, né? Tudo, e esse raciocínio ele é vivo, não é estático. Bom, aqui nós vemos o yin e yang, né, nas estações do ano. Isso é grosso modo, tá?
Então você tem aqui as 5 estações do ano. Você fala, ué, 5? Porque existe um espaço entre cada uma das 4 estações em número de dias, que depois a gente vai acabar discutindo isso mais à frente, e que a gente considera a 5ª estação, que é o canícula, né? Então assim, verão, a época mais quente do ano, tendo como calor é Yang e frio é Yin, então a época mais quente do ano é o quê? É o verão. O verão sendo a época mais quente do ano, então é o Yang, né? O inverno é o outro extremo, né? O inverno é a época mais fria do ano e o frio é Yin. Então, assim, o verão é Yang, o frio é Yin. E o que ocorre? É assim, nas estações do ano, você está no verão, de repente vira inverno de um dia para o outro, assim, vira já a estação do ano de um dia para o outro. Hoje está 40 graus, amanhã passa a fazer 6 graus e fica assim, não. Tem uma passagem, né, entre as estações do ano. Tem algumas estações, são 2 aqui estações, que seria a primavera e, entendeu, o próprio outono, que são algumas estações chamadas transmutações, né? O verão é Yang, o inverno é Yin. O outono simboliza onde está calor, porque o que em termos de calor e frio, em termos climáticos, né? O outono ele simboliza o quê? Uma época quente que começa a se manifestar o frio, não é assim? O outono de manhã cedo é friozinho, no meio do dia é quente e à noitezinha é friozinho, não é? E aí vai ficando o outono cada vez mais intenso, né? Aí o frio vai ficando cada vez maior. Aí chega um momento que o outono se transforma em inverno, que é só frio, né? Que é frio de manhã, no almoço e na janta, né? Assim, é frio em todos os horários do dia, né? Então, a gente fala que a época do outono, né? Ele é o crescimento do Yin dentro do Yang. Por quê? Está calor, que é Yang. Aí começa a se manifestar o Yin, que é frio. E essa é a época do outono. Então o outono ele simboliza a penetração ou o crescimento do Yin dentro do Yang. É uma transmutação de calor em frio, de penetração do Yin no Yang, ou crescimento do Yin dentro do Yang. Até virar tudo Yin, que é inverno, que é frio. Aí está no inverno, está frio, os 3 meses do frio lá, quando chega lá por volta do dia 21, 22 de setembro, que chega a primavera, né? E aí ocorre essa mudança. A primavera o que é? É a manifestação do calor no frio, né? Ou o crescimento do Yang dentro do Yin, tá? A primavera não é uma época fria, o comecinho da assim, primavera, só que conforme vai vindo aqui a primavera, vai manifestando cada vez mais calor, até virar tudo calor que vira verão de novo, né? Então, a primavera é uma estação de transmutação, em que do frio em calor, ou mesmo o crescimento do Yang no Yin, né? Yin por quê? Tá frio, que está vindo o do inverno. Aí começa a se manifestar o calor, começa a se manifestar o Yang, até virar tudo Yang, que seria verão, né? Então, essas 4 estações, né, aqui, verão, outono, inverno e primavera, ele simboliza toda uma transmutação entre Yin e Yang, onde o verão é todo Yang, aí para se converter em inverno, existe uma estação intermediária, uma estação de transmutação, que é o outono, que seria o crescimento do Yin no Yang, o crescimento do frio no calor, né? Até virar tudo frio. O frio vai crescendo, 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 é como o Yin fosse crescendo, 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 e o Yang fosse diminuindo, 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 entendeu? Até virar tudo inverno, tudo Yin, né? Aí chegou no auge do inverno, começa a manifestar o calor, que é a primavera, né? A primavera simboliza o quê? O crescimento do Yang dentro do Yin, né? Yin do inverno, aí tá frio, começa a manifestar calor, aí a primavera vai indo, vai entrando, avançando, né? Vai manifestando cada vez mais calor até virar o verão, né? Que é totalmente Yang, tá? Então, primavera e verão são elementos, são estações de transmutação entre Yin e Yang. Deu para você entender, né?
Depois a gente vai ver esses 5 elementos de uma forma um pouco mais detalhada, mas numa outra aula, né? Não nessa aula. Que a gente vai ver as manifestações entre Yin e Yang. Tá bom? Bom, continuando aqui, eu coloquei a grande circulação energética porque é importante você ter uma noção. Quem já é acupunturista já vai saber disso, mas quem não é, você tem que saber mais ou menos que dentro das 24 horas do dia existe um tipo de relógio biológico, né? Um ciclo energético, né? Um fluxo energético. Tá? Então, assim, sempre a cada 2 horas engloba um fluxo energético, a gente pode chamar de maré energética. Né? A cada 2 horas do dia, você vai ter um meridiano, que são 12 meridianos principais, um meridiano a cada 2 horas do dia que estará em maior fluxo energético. Então, por exemplo, das 23 a 1, compreende um espaço de 2 horas, o meridiano da vesícula biliar. Aí você encontra VB, de cor vermelha, né, que seria o meridiano Yang, tá certo? Então o VB, ele é o meridiano Yang, e o fluxo energético da vesícula biliar, de maior fluxo energético, no horário das 23 a 1. Eu já tive pacientes, e todo mundo que atende com medicina chinesa já observou isso, que às vezes tem paciente que chega para você no consultório e fala assim: olha, eu tenho dor de cabeça das 11 horas da noite até 1 hora da manhã. E a dor de cabeça a gente sabe, poxa, é meridiano de vesícula biliar. E está bem no horário da vesícula biliar, né? Que horário? Horário de maior fluxo energético, maior carga energética no meridiano da vesícula biliar. Então, assim, no horário das 23 horas até a 1 da manhã, é o horário que de todos os meridianos, o que está em maior fluxo energético é o meridiano da vesícula biliar. Então, se a pessoa já tem uma estagnação de vesícula biliar, chega nesse horário que ele recebe uma carga maior aqui de energia, a vesícula, aí aparecem sintomas, como pode ser a dor de cabeça, a perda de sônia, náusea, boca seca e uma série de sintomas. Aí depois vem da 1 às 3 da manhã, que é o horário do fígado. Ele está aqui azulzinho porque ele é um meridiano Yin. Então o fígado compreende o horário da 1 às 3 da manhã. E aí tem pacientes, que não são poucos não, são muitos, que chegam no consultório relatando insônia no horário da 1 às 3 da manhã. Perde o sono entre 1 às 3 da manhã. 1 hora a pessoa acorda, 1 hora da manhã, e só passa a dormir depois das 3. Então, isso mostra que o Yang do fígado está ascendendo, está subindo nesse horário, porque é o horário de maior fluxo energético de todos os meridianos. Da 1 às 3 da manhã, o meridiano do fígado é o que está em maior fluxo energético. Aí das 3 às 5 da manhã é o horário do pulmão. Tem gente que entra em crise de asma, de tosse, de falta de ar, no horário das 3 às 5 da manhã, que é o horário do pulmão, que o pulmão, entre todos os meridianos, é o que estará em maior fluxo energético, das 3 às 5 da manhã. Também é o melhor horário que tem para você fazer atividades aeróbicas, que vão exigir mais capacidade respiratória. Então, porque o pulmão está na sua carga energética máxima. Né? Aí depois vem das 5 às 7 da manhã, é o meridiano do intestino grosso. Né? Ele é meridiano Yang, porque ele está de cor vermelha aqui. Então, das 5 às 7 é o melhor horário que tem para você ir ao banheiro e defecar. Né? Nem todo mundo consegue isso. Né? Agora, tem gente que às 6 da manhã, que é bem no meio do horário do intestino grosso, vai ao banheiro. Agora tem gente que não, vai à tarde, vai à noite, ou não vai, né? Ou vai toda hora, sei lá. Então, cada caso é um caso, né? Mas assim, das 5 às 7 é o horário do intestino grosso. Aí das 7 às 9, né, compreende 2 horas, é o horário do meridiano do estômago, que é um meridiano Yang. Então, tanto a medicina alopática como a medicina chinesa, ambas são unânimes em afirmar que o melhor horário para o ser humano se alimentar em maior volume é o horário da manhã. Qual que é o horário? Das 7 às 9 da manhã
é o horário que compreende o meridiano do estômago. O estômago está maior fluxo energético, então o corpo humano está mais o quê? Preparado para receber o maior volume de comida. Só que assim, para você comer bem de manhã, no horário das 7 às 9, você tem que comer pouco à noite, antes de dormir, né? Se você for comer uma pizza antes de você dormir, aí você vai acordar sem fome nenhuma e se comer vai até passar mal, né? Agora, se você... a medicina chinesa, eles sempre falam assim, é como tomar um café da manhã bastante volumoso, ou como um rei, né? E um almoço um pouco menor e a janta menor ainda. Então a principal refeição seria o café da manhã, né? O correto seria isso. Depois do estômago, das 7 às 9, que é o maior fluxo energético, vem o das 9 às 11, que é o baço pâncreas, né? É o meridiano do baço pâncreas, aqui está escrito BA, mas é BP que a gente coloca, né? Baço pâncreas, tá? O baço pâncreas é o meridiano que está ligado ao órgão baço pâncreas, né? Que o chinês considera como um órgão único, chama Pi em chinês. Ele tem o maior fluxo energético das 9 às 11. Depois vem o horário das 11 à 1, das 11 às 13, né? Que é o do coração, meridiano Yin também, né? O coração, ele abriga a função do coração mesmo, então tem muita gente que passa mal, tem infarto, tem problemas cardíacos dentro desse horário, porque nesse horário é o horário que o coração entra em maior fluxo energético. Depois das 13 às 15 vem o intestino delgado, né, que é o meridiano Yang. Das 15 às 17 vem o meridiano da bexiga. Das 17 às 19 vem o meridiano dos rins, ou do rim. Das 19 às 21 vem o meridiano chamado PC, que é o pericárdio, ou também mais conhecido como circulação sexo, CS, né? Que é o meridiano, ele é um órgão energético, na verdade, né? Ele não é um órgão físico, tal como o fígado, o pulmão, o coração. O circulação sexo, ou pericárdio, ele é um órgão energético, né? Ele abriga uma função energética ligada à libido, ligada aos prazeres da vida, né? E toda doença, antes de penetrar o coração, obrigatoriamente ele passa pelo CS, por isso que também é chamado de pericárdio, que o pericárdio é aquela película que envolve o coração, anatomicamente falando, né? Então, a doença, antes de chegar ao coração, passa pelo CS, passa pelo pericárdio. Então, das 19 às 21, um horário de maior fluxo energético desse meridiano. E o último meridiano é o das 21 às 23, que é o triplo aquecedor, também que não é um órgão físico, e sim uma víscera física, né? Tal como a vesícula biliar, o estômago, tal. Ele é o triplo aquecedor, ele congrega funções, né? A função cardiorrespiratória, função digestória e função gênito-urinária. Então, ele que organiza ou harmoniza as funções de todos esses órgãos, né? Cardiorrespiratório, digestórios e gênito-urinários, né? Então, ele que é como se fosse um maestro que rege alguma orquestra, né? Fazendo com que cada órgão funcione no momento certo. Então, o triplo aquecedor, ele harmoniza a fisiologia de todos esses órgãos internos aí, tá? Cardiorrespiratório, digestório e gênito-urinário, tá? Então, é o ciclo de 24 horas. Na China, tradicionalmente na China, 1 hora chinesa corresponde a 2 horas ocidentais. Então, na verdade, lá na China, o dia tem 12 horas e não 24. Por quê? Cada hora chinesa corresponde a 2 horas nossas. Então, por exemplo, das 23 a 1 é 1 hora chinesa. Da 1 às 3 é 2 horas, é outra hora chinesa. E assim vai. Então, são 12 horas chinesas, né? Na verdade, não são 24, né? É que no mundo ocidental a gente divide em 24. Tá certo? Então, isso daqui é importante vocês terem uma noção dessa grande circulação energética, porque ele envolve um fluxo de energia em cada meridiano. E às vezes o paciente ele vem falando, olha, tive insônia da 1 às 3 da manhã.
Então você já tem um diagnóstico, já tem um apontamento diagnóstico energético que pode ser o fígado, o yang do fígado que está subindo e está agitando a mente. E a pessoa perde o sono nesse horário, que é o horário de maior fluxo energético, maior carga energética, da 1 às 3 da manhã no fígado, né? Então ela pode perder o sono. Como aquela pessoa que entra em crise respiratória das 3 às 5 da manhã, né? Ou aquela pessoa que tem dor nas costas, na região do baixo das costas, na região lombar, no final da tarde. Aí você fala, pô, dor lombar depois das 5 da tarde, das 17 às 19 é a meridiana do rim. Então está ligado aos rins, né? Pode ser que seja uma disfunção energética nos rins, por isso que tem a dor lombar, né? E assim vai com cada órgão e víscera aí, tá bom? Vamos trocar aqui o slide. Bom, o homem, ele vive, o ser humano, ele vive entre o céu e a terra. A gente fala que o céu é yang e a terra é yin, tá certo? Então o homem vive entre um e outro, né? Entre o céu e entre a terra. Ali é o homem. O homem é um ser mediador, né? Ele está entre o céu e a terra. Não está nem dentro da terra, nem lá em cima no céu. Ele está entre os dois. Sendo assim, o homem que está entre o céu e a terra, ele faz uma ponte entre o céu e a terra. Ele está em conexão com o céu e com a terra. Então, a gente sabe que o céu é yang e a terra é yin. Ele está sob influência do yin e do yang, o ser humano, né? Ele está sob influência entre o céu e a terra. Então é importante a gente ter essa noção, né? Quando você está em equilíbrio entre o céu e a terra, né, você consegue manter. Quando você está em alguma conexão entre o céu e a terra, né, você está em equilíbrio. Esse equilíbrio, o equilíbrio entre céu e terra, entre o yang e o yin, é importantíssimo para o homem ter a sua saúde. Então, por exemplo, na medicina chinesa, a gente fala que tem os 3 aquecedores, né? A função cardiorrespiratória, que é o triplo aquecedor superior, a função digestória, que é o triplo aquecedor médio, e a função geniturinária, que é o triplo aquecedor inferior. Então, existe uma conexão entre esses 3 aquecedores, entre esses 3 níveis, né? O céu, ele é yang, então ele emana uma energia yang. Essa energia yang, ela penetra no seu corpo, no corpo humano, principalmente nos pontos do alto da sua cabeça. Um dos principais pontos de acupuntura onde penetra a energia yang é o ponto Bai Hui, que é o ponto VG20, vaso governador número 20, que está bem no topo da sua cabeça. Esse ponto é um dos pontos onde há a maior penetração de energia yang do céu. Então a energia yang do céu penetra no seu corpo. E qual que é a função dessa energia yang? Energizar os órgãos e conectar-se com a terra. Então essa energia yang entra dentro do seu corpo e vai até os pés, né? E a energia da terra, ela penetra no corpo principalmente através do ponto R1, que é o ponto Yonghong em chinês, né? É o ponto que está na sola dos pés, lá na planta dos pés. Então é um ponto que é o R1, o primeiro ponto do meridiano do rim. Então a energia yin da terra, ele penetra nesse ponto, não é só nesse ponto, mas é o principal ponto, é o R1, e essa energia yin tende a subir até a cabeça para se conectar com o céu. Então quando você está em estado de fisiologia, está em estado de equilíbrio, é como que se o yang do céu penetra na sua cabeça e chega até o pé, se conectando com a terra, e o yin da terra penetra no pé, chegando até a cabeça, se conectando ao céu. Então você está em plena harmonia entre o céu e a terra. Você está no eixo, você está centrado. Essa centralização energética, esse eixo energético entre o yin e o yang, ele faz com que as funções cardiorrespiratórias, as funções aqui digestória e geniturinária fiquem em harmonia. Por quê? A gente pode falar que
a função cardiorrespiratória, que é o triplo aquecedor superior, ele está conectado com o yang do céu. O gênito urinário, que é o triplo aquecedor inferior, está conectado com a terra. E o médio, que é o amarelinho aqui, que é o aquecedor médio, que é a função digestória. Ele é a ponte entre o alto e o baixo, entre o yang e o yin. É o estômago e o baço pâncreas aqui, seria o aquecedor médio, que é a função digestória. Então, através da pulsologia chinesa, através dos sinais e sintomas que o paciente apresenta, a gente hoje vê muitas pessoas com estagnação no aquecedor médio. Você pega a pulsologia chinesa, você percebe que o pulso médio ele bate mais forte, mais estagnado em relação ao pulso do triplo aquecedor superior e do inferior. Então o médio está mais forte. Isso significa que há uma estagnação aqui no meio, né, na função digestória. E aí quando há uma estagnação aqui, a energia do céu não consegue, que é a energia yang, né, ele não consegue descer até o pé na sua integralidade. E a energia da terra, que é a energia yin, também não consegue subir até a cabeça na sua integralidade. Aí gerando o quê? Bloqueios. E esses bloqueios levam à estagnação da energia. E a estagnação de energia, a gente sabe que a energia, que os chineses chamam de Qi, ele está muito ligado à atividade fisiológica de órgãos, vísceras, de células, de tecidos. Então, se o Qi está estagnado, a pessoa começa a ter o quê? Alterações fisiológicas sutis nos órgãos, nas células, nos tecidos, e que já apresentam vários sintomas, vários incômodos, vários sinais. Só que não tem diagnóstico médico ainda. Isso aí é uma disfunção energética mesmo, com bastante sintomas. E quando a pessoa está com essa disfunção energética, começa a ver o quê? Bloqueio nesse aquecedor médio, que é a função digestória. Ele começa a perder a sua comunicação com o céu e com a terra. É como se ele ficasse solto no espaço, como se o ser humano ficasse sem conexão entre o céu e a terra. E aí a pessoa fica o quê? Muito mais desequilibrada e propensas a ter doenças. Então qualquer contato a qualquer tipo de vírus, já logo a pessoa apanha esse vírus. Qualquer simples gripe, se ela entra em contato com alguém gripada, ela já fica gripada também. Ela já fica cansada muito mais rápido. O sono que ela tem não repara ela como deveria, tá? Ela come, demora a digestão, né? Ou fica empachada porque tem estagnação nessa área da função digestória, né? Então a energia não flui direito entre os órgãos internos. E aí começa a haver o quê? Bloqueios, a energia não fluindo, começa a ter alterações nas atividades fisiológicas de órgãos e de vísceras. E aí a pessoa começa a ter um sono ruim, começa a ter ansiedade ou depressão, começa a ter irritabilidade, tudo irrita, sabe? A pessoa começa a ter em determinadas partes do corpo mais quentes, em outras partes mais frias. Tudo isso já mostra uma disfunção entre o yin e o yang, entre o céu e a terra. Agora, quando a pessoa está bem equilibrada, bem com fluxo energético fluindo de forma livre, de forma bastante ampla, a pessoa tem o yang que vem do céu, que penetra na cabeça dessa pessoa, esse yang desce até o pé. E o yin que penetra no pé, ele sobe até a cabeça. E aí você está sendo permeado com a energia do céu e da terra, você está no seu eixo, no seu centro, você tem equilíbrio emocional, você tem equilíbrio metabólico, você tem equilíbrio funcional, você tem homeostasia, você está em estado de saúde, né? Então aí você vai ter um sono reparador, você vai ter o seu sistema imunológico, ele é ágil, né? Fazendo uma comparação com a fisiologia alopática, você tem o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. O eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, quando você tem o yin e o yang do seu corpo todo fluindo normalmente, você tem uma boa fisiologia do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Agora, quando você começa a ter
o seu yin yang em desequilíbrio, o seu eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, ele começa a ter uma disfunção bidirecional, de subida e de descida. E aí começa a ter uma liberação maior de alguns hormônios que levam a doenças, você começa a ter uma liberação maior do seu hormônio de estresse, né, o do cortisol, ter uma liberação menor de somatotropina, que é o hormônio do crescimento, e assim você acelera o processo de envelhecimento, tá certo? Então tudo isso faz com que você vai ficando cada vez mais cansado, irritado, tenso, propenso a doenças, suscetível a infecções, suscetível a processos inflamatórios, tá certo? Então, é quando você perde esse equilíbrio entre o céu e a terra, entre a energia yang e a energia yin, tá certo? Isso é muito importante. Quando você faz meditação, quando você faz tai chi chuan, quando você faz acupuntura, quando você toma ervas chinesas ou as fórmulas chinesas, né, as fórmulas magistrais chinesas, né, você promove, você intensifica esse equilíbrio entre céu e terra dentro de você, entre o yin e o yang dentro de você. E assim você vai ficar mais centrado, mais equilibrado, mais focado, você vai se sentir melhor como um todo, tá? E aí você tem uma produtividade melhor, e assim vai, você consegue ficar com mais saúde, tá certo? Então, esse entendimento do paradigma da medicina chinesa é super importante para que você consiga fazer um bom diagnóstico energético e um bom tratamento, uma boa prescrição da fórmula adequada para o reequilíbrio do seu paciente. Aqui no corpo humano, né, yin e yang, né, a gente fala que no alto do corpo é yang, o baixo é yin. O lado externo do corpo seria a pele, né, o lado mais exterior do corpo, a pele, em relação ao lado interno do corpo, que são órgãos e vísceras, né? Então, o exterior do corpo é yang, o interior do corpo é yin, né? A face dorsal do corpo, como as costas, a face lateral, posterior das pernas, dos braços, é tudo yang. E a face ventral do corpo, a face interna de membros inferiores e superiores, é yin. Então a gente fala isso porque é onde que circulam esses meridianos. Porque às vezes vem pacientes relatando dores em determinadas regiões do corpo e você tem que saber se essa região tem um fluxo de meridiano yin ou yang, tá? Para você ter uma intervenção terapêutica adequada, tá certo? Ou até um diagnóstico mais adequado. Então assim, os órgãos internos, né, que os chineses chamam de Zhang Fu. Zhang são órgãos, Fu são vísceras. Então aqui, o órgão ele sempre é profundo, ele tem uma função energética mais profunda, mais complexa, tá? Então assim, tem os 5 órgãos, né? Hoje é considerado o 6º órgão, o circulação-sexo, mas não é um órgão físico tal como os outros 5. Então assim, os órgãos yin são chamados Zhang, é o coração, o pulmão, aliás, o baço pâncreas, o pulmão, o rim, o fígado e o 6º órgão chamado circulação-sexo, tá? Já as vísceras que são yang são chamadas de Fu em chinês, é o intestino delgado, que é o paracoplado do coração, o estômago, que é o paracoplado do baço pâncreas, o intestino grosso, que é o paracoplado do pulmão, a bexiga, que é o paracoplado do rim, a vesícula biliar, que é o paracoplado do fígado, e o triplo aquecedor, que é o paracoplado do circulação-sexo. Então as vísceras, elas são mais superficiais e têm as suas funções atreladas aos seus órgãos acoplados. Então é importante porque as vísceras, elas são yang, elas são mais externas, né, em relação aos órgãos na sua função energética. Vocês vão ver isso na aula, que vai ter uma aula de Zhang Fu, né, que é órgãos e vísceras, onde a gente vai ver toda a fisiologia energética entre órgãos e vísceras e o interrelacionamento entre eles, tá certo? Eu ia colocar os nomes chineses dos órgãos e das vísceras, que é importante, mas eu não quis colocar agora porque vai ficar muita informação e isso cansa a gente, né? Cria uma dificuldade de você absorver conhecimento.
Sangue, ele é material denso, então ele é chamado em chinês de shui, né? O sangue, ele tem células vermelhas, células brancas, plaquetas, enfim, alguns anticorpos imersos no plasma sanguíneo, né? E a energia Qi, né, é Yang porque ela é menos material e mais essencial, né? Mais uma essência do que propriamente dito uma matéria, tal como o sangue, que é mais material e menos essencial. Então, o que é mais denso é Yin, o que é mais essencial é Yang, tá? De modo geral. Então, o Yin, o Yang é nas relações, né, do corpo, né? Entre órgão e víscera, a víscera é Yang e o órgão é Yin. O órgão tem a sua função energética muito mais complexa do que a víscera, tá certo? Aqui nas substâncias fundamentais, são 5 substâncias, né? Tá? 5 substâncias fundamentais. A gente vai estudar isso daqui, vai ter uma aula disso, né? A próxima videoaula que eu vou disponibilizar para vocês vai ser as substâncias fundamentais, que é uma continuação dessa, né? Então, ó, energia, a gente pode chamar de Qi. Existem vários tipos de Qi, né? Vários tipos de condensação e funções energéticas. Então, você vai ter a energia Qi, né? Qual é a função grossa, ou a grosso modo falando, né, a função global do Qi? É de promover fisiologia, aquecimento, atividade, energização, circulação. Tudo isso é o Qi que promove, de modo geral. Então o Qi mantém a nossa temperatura corpórea, o Qi mantém a atividade metabólica da célula, o Qi mantém a atividade fisiológica dos órgãos e tecidos, tá? O Qi mantém o nosso vigor. Então o Qi é a nossa energia mesmo, né? E o Shui é o sangue. O sangue, ele nutre e hidrata todos os tecidos por onde ele circula. Existe uma relação muito íntima entre Qi e Shui, entre energia e sangue, onde a energia, por ela ser muito mais essencial do que material, a energia, ela faz o sangue circular. Ao mesmo tempo, o sangue nutre a energia. Então essa relação entre energia e sangue, entre Qi e Shui, é muito importante até na prática clínica, tá? Então o Qi, que é energia, ele circula os líquidos do corpo, principalmente o sangue, é ele que faz circular o sangue, e o sangue é o que nutre o Qi, tá? Então, se o sangue está deficiente, o Qi vai estar em deficiência, vai estar enfraquecido. Se o Qi está estagnado, o sangue não circula como deveria, não circula livremente. Então essa relação entre Qi e Shui, entre energia e sangue, é muito importante na prática clínica. E nós vamos ver que tem muitas ervas chinesas, que tem muitos produtos da medicina chinesa, muitas fórmulas magistrais chinesas, que são usadas para circular o Qi e o Shui, para nutrir o Qi e o Shui, né? Por exemplo, dores periféricas, a fibromialgia e essas dores musculoesquelética é muito tida por estagnação de Qi e de Shui no aparelho locomotor, na fáscia muscular. Então não adianta ficar dando anti-inflamatório. Você tem que fazer o Qi e o Shui circularem de forma ampla, de forma plena, porque aí a dor vai embora. Não vai porque você promoveu uma analgesia ou porque você promoveu uma ação anti-inflamatória. Ele vai porque você desobstruiu o Qi e o Shui que estavam estagnados no aparelho locomotor, na fáscia muscular. E aí melhorou. Entenderam? Então é muito diferente a ação terapêutica, né? Então o Yin e Ye são chamados de líquidos orgânicos, tá? Não é que Yin é líquido e Ye é orgânico, não é uma tradução literal. Yin é um líquido mais leve, mais de menor densidade. Sendo assim, ele vai mais para a superfície do corpo, para hidratar os pelos, as unhas, a pele, tá certo? É o líquido mais leve. E o Ye é um líquido mais pesado, mais denso. Por ele ser mais pesado e mais denso, ele se aprofunda no corpo e vai o quê? Hidratar os tecidos mais profundos, como as articulações, o líquido sinovial, né? O líquido
o líquor, né? O líquido da coluna, do cérebro, né? O líquido céfalo-raquidiano, tá? Os líquidos das mucosas dos órgãos, das vísceras. Todos esses líquidos, eles são mais profundos, então chamados de IE. E os líquidos mais leves, por eles serem mais leves, eles estão mais na superfície do corpo, eles são chamados de Jin. Então, a totalidade de todos os líquidos orgânicos chama Jin-Ye, tá certo? Então, é muito importante também o Jin-Ye para o diagnóstico e o tratamento na medicina chinesa. Aí você tem outra substância chamada Shen, né, que a gente chama de atividade mental. E alguns chamam de espírito, né, porque a união dos 5 Shens forma um espírito. Esse Shen aqui é mais ligado à atividade mental, né? A atividade mental, ele está ligado ao coração principalmente, porque o Shen reside no coração. Então, a gente tem a atividade mental. Se a sua energia, o sangue, os líquidos orgânicos estiverem em boa circulação energética, desobstruídos, o Shen vai ser bom, vai ser claro. Quando a pessoa começa a ter irritabilidade, passa a ter depressão, passa a ter ansiedade, é sinal de que o Qi está estagnando, o Xue também pode estar aqui estagnando, tá certo? Então, estão todos intercomunicados, estão todos interligados, né? E por último, a sua essência ou a energia ancestral, que é o Jing, né? O Jing é a sua essência, a sua energia ancestral, ele que dá a base material para formar Qi, Xue, né? Para o Jing, ele que dá a base para o bom funcionamento da mente. O Jing dá a base material para que o seu Shen funcione livremente, funcione bem. Então, quando o seu Jing está forte, é sinal de que a sua mente é clara, a sua mente é inteligente, você tem uma mente brilhante. Quando você começa a perder a lucidez mental, começa a ter a esclerose senil, né, essas coisas, a se esquecer muito das coisas, significa que o seu Jing está enfraquecido, e o Jing enfraquecido, ele não nutre direito o Shen, aí o Shen falha. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula seguinte, aí, que é a aula de substâncias fundamentais, tá? Então aqui você tem, olha, a gente fala um pouquinho de órgãos e um pouquinho de substâncias, né? Órgãos e vísceras, que são chamados Zhang Fu, e as 5 substâncias fundamentais, que é o Qi, Xue, Jin, Ye, Jing e Shen, que a gente acabou de ver. Então existe uma intercomunicação plena entre órgãos e vísceras e substâncias fundamentais, donde o funcionamento de órgãos e de vísceras, ora sejam Zhang Fu, eles funcionando fazem formar Qi, Xue, Jin-Ye, Jing e Shen, né? Então, se os órgãos estiverem funcionando bem, eles vão produzir adequadamente as substâncias fundamentais. E, por sua vez, as substâncias fundamentais, estando desobstruídas, estando em plenas quantidades, né, eles fazem com que o Zhang Fu, órgãos e vísceras, trabalhem de forma harmônica. Então, um ajuda o outro, um é simbiótico ao outro, né? Então, órgãos e vísceras trabalhando faz nutrir e manutenção das substâncias. As substâncias fazem com que órgãos e vísceras funcionem adequadamente. Agora, se a sua energia, o seu sangue ou qualquer uma das 5 substâncias sofrer alguma alteração patológica, isso vai suscitar alterações fisiológicas de órgãos e vísceras. Ou mesmo, alterações da fisiologia de órgãos e vísceras suscita a alteração das substâncias fundamentais. Então essa relação vermelha aqui é uma relação patológica, essas setinhas vermelhas, que se a substância, se o Qi não circula livremente, ou não está em boa quantidade, se o Xue também assim não estiver, líquido orgânico, a mente e a essência não estiverem boas, as substâncias fundamentais não estando bem, eles não fazem os órgãos e vísceras trabalharem bem. Então eles alteram a função, para uma forma mais aqui patológica, as funções de órgãos e vísceras. E ao mesmo tempo, quando órgãos e vísceras estão doentes,
estão patológicos, eles não produzem substâncias adequadas. E aí as substâncias passam a falhar, passam a não cumprir a sua função. A gente vai ver a função de cada uma delas daqui a pouco, de cada uma das substâncias fundamentais. Como elas se formam no corpo e quais são as funções de cada substância fundamentais. Isso é muito importante para o bom entendimento fisiológico da medicina ocidental. Vou trocar então. Bom, chegamos ao último slide. Eu coloquei essas duas fotos aqui, que é o Palácio da Suprema União com o Céu, né? Esse Palácio da Suprema Harmonia. Que esse palácio dentro da Cidade Proibida, essa foto aqui de cima eu tirei aqui da internet, tá? A foto de baixo, que é do trono desse palácio, né? Eu mesmo que tirei lá na Cidade Proibida, né? Quando eu fui lá. E aqui você vê que os chineses, eles se preocupam muito com a harmonização dos ambientes, né? Através do Feng Shui, né? Então aqui você pode ver, ó, nessa foto de cima, nas pontas dos telhados, tem aqui umas estatuazinhas de alguns bichinhos, né? Alguns tipos de animaizinhos, né? E quanto maior o número desses bichinhos, maior é a hierarquia arquitetônica desse prédio, né? Então quer dizer que tem maior o quê? Harmonização com o Feng Shui, entendeu? Essa harmonização entre céu e terra, entre o Yin e Yang. E nessa foto aqui que está mais abaixo, eu tirei a foto do trono daquele imperador, que ele ficava sentado aqui para fazer intermeditação antes das grandes cerimônias, e ele fazia a atualização do livro genealógico, o de sua família também, nesse lugar. Por quê? Eles falam que nessa área é a área que tem maior equilíbrio entre céu e terra, entre o Yin e o Yang. Então, toda a China ela é pautada, ela é alicerçada por esse equilíbrio entre o Yin e o Yang, né? Então eles sempre procuram esses templos, né, essas coisas, trabalhar muito essa harmonização entre o Yin e o Yang, tá bom? A próxima videoaula vai ser de substâncias fundamentais, então a gente vai dar continuidade, tá bom? Essa aula foi só uma introdução. A aula de substâncias fundamentais, ela é mais longa, né? Eu vou dividir em algumas partes, mas ela é uma aula bastante importante. Bom estudo a vocês.